No vídeo passado sobre teoria, eu apresentei maneiras para fazer o melhor uso possível de counters. Jogadores que estão mais acostumados a enfrentar counters do que jogar com eles, porém, podem achar muito frustrante ter suas magias anuladas. Aliás, essa é uma das maiores reclamações de jogadores novatos e até alguns mais experientes. Muitos detestam o jogador de azul que fica à espreita para anular. A quantidade de memes sobre isso é uma grande prova. Porém, eu estou aqui para dizer algumas coisas. A primeira é que não é impossível jogar contra um deck de counters. Na verdade, existem muitos meios de contornar essas situações. Além disso, decks de controle nem sempre são uma estratégia dominante de formatos. São, em realidade, apenas uma entre diversas maneiras de construir um deck em Magic. Portanto, todo esse ódio aos jogadores de azul e de counters vai se dissipar se você tiver algum conhecimento sobre como derrotar counters. Vamos então adquirir conhecimento para jogar contra counters? A primeira coisa que você precisa para conseguir resultados contra decks de controle é saber quais são os counters do formato em que você está jogando. O Standard atual, por exemplo, perdeu um dos melhores counters que havia, o do Vince Veto. Jogadores de azul ficaram com Neutralize, Mystical Dispute, Negate, Essence Scatter, Dwarves Disruption, entre outras. A maioria dos jogadores que você vai enfrentar usa decks que copiaram da internet ou construíram suas listas sem desviar demais do que é popular no momento. Então, se você sabe o que é melhor para um deck de controle no momento, ou pelo menos o que está sendo jogado, você pode ter uma boa pista sobre quais counters seu oponente tem. Mesmo que o deck do seu oponente não seja muito comum, conhecer os counters do Standard faz você saber quais counters provavelmente vão aparecer na partida. Por que é importante ter noção de quais counters vão aparecer? Porque assim você sabe que tipo de coisa pode acontecer ao longo da partida. Você vai saber em quais turnos seu oponente pode conjurar tais e tais cartas, e assim você pode aproveitar as brechas para fazer as suas jogadas importantes. Depois que você tem uma boa ideia de que counters estão no deck do seu oponente, você precisa prestar atenção na mana dele. Quanto de mana ele tem disponível para conjurar um counter no seu turno? Para conjurar Neutralize, ele precisa de uma mana de qualquer cor e duas manas azuis. Para Negate, ele precisa de uma mana de qualquer cor e uma mana azul. Num formato com mana lenta como o Standard atual, decks agro conseguem abusar bastante dos primeiros turnos contra decks de controle. Counters fazem mais do que anular magias, se pensarmos no impacto deles durante o jogo. Muitas vezes, eles impedem que um oponente faça alguma coisa. Preste atenção se você não está deixando de jogar magias por receio de ser anulado. Dependendo dos decks que você e seu oponente estão jogando, essa situação é favorável apenas para um de vocês. Talvez seu oponente esteja segurando o jogo apenas com a ameaça de jogar counters, então você está perdendo tempo. Ao mesmo tempo, em outras situações, se você não joga nada e seu oponente fica esperando que você jogue, é você quem está ali atrasando e fazendo desperdiçar mana. Uma coisa importante para pensar sobre magias sendo anuladas é que nem sempre tomar um counter é algo negativo no decorrer do jogo. Muitas vezes é algo neutro, pois é uma carta por uma. Nem sempre você vai ser anulado e logo em seguida seu oponente vai jogar uma bomba na mesa. Então, tente não se frustrar tanto com counters, saiba ler o estado de jogo. Isso nos leva ao próximo ponto. Uma das melhores maneiras de jogar contra decks cheios de counters é usar magias de teste. Por exemplo, vamos dizer que você tem várias cartas importantes na mão, uma delas sendo Torbran e a outra Robber of the Rich. Você com certeza quer colocar o Torbran na mesa para causar o máximo de dano possível, mas suspeita que seu oponente pode anulá-lo. Então, você joga Robber of the Rich para testar. Robber of the Rich é uma carta barata em mana, mas que gera muito valor, e dependendo do estado de jogo, seu oponente pode querer anular. Na vida real, não tomar um counter nessa situação pode dizer que seu oponente não tem um counter ou apenas está aguardando para algo mais importante. Agora, no Arena há um truque para saber se seu oponente tem counters na mão. Logo que você conjura uma carta, a prioridade passa para seu oponente se ele tiver alguma resposta na mão. Se não passar, é porque seu oponente não tem nada. Use essa informação para continuar pressionando. Mesmo que você tenha que esperar mais um turno para jogar sua próxima ameaça, talvez seu oponente não consiga comprar um counter do deck nesse meio tempo. Magias de teste excelentes são instantâneas que geram muito valor. Jogue-as no turno do oponente e assim você faz seu oponente ter que escolher entre anular suas instantâneas ou a próxima ameaça grande.
Um exemplo é a carta Scatter the Seeds. Seu oponente terá que decidir entre ter 3 tokens 1/1 no campo do oponente ou uma ameaça possivelmente pior. Se ele anular sua magia que gera os tokens, você talvez fique livre para conjurar qualquer outra coisa. Se ele não anular, você ainda fica com criaturas na mesa que podem causar pressão e lhe dar vantagem de tempo. Quando você tem várias ameaças de valor na mão e seu oponente está esperando que você faça alguma coisa para decidir se anula, você tem vantagem de informação. Seu oponente não sabe realmente o que é melhor para anular, ele pode apenas imaginar e tentar prever. O próximo ponto nesse guia para jogar contra counters é conseguir definir se você está numa situação em que você quer ganhar por vantagem de tempo ou por exaustão. A luta por tempo costuma ser no início do jogo, quando você e o oponente ainda têm pouca mana disponível. Na batalha por tempo, seu oponente que usa counters quer apenas sobreviver sem ficar muito para trás. Assim, ele vai anular qualquer coisa que o ameace, ou remover caso seja mais eficiente usar uma remoção ao invés de um counter. Controlar o jogo no início permite que o jogador de controle avance para um estágio tardio do jogo, onde ele consegue colocar as próprias condições de vitória na mesa e protegê-las com tranquilidade. Assim, fica claro que seu oponente é mais vulnerável logo no início do jogo. É aqui que você precisa pressionar e achar as brechas para ficar à frente em tempo. A curva de mana de seu oponente pode lhe dar aberturas para jogar suas criaturas de custo baixo, ou você pode ter mais criaturas do que ele consegue parar em um turno, ou quem sabe em algum turno ele simplesmente não tenha nenhum counter. De qualquer maneira, você precisa pressionar o máximo possível e não se deixar abalar caso alguma de suas ameaças seja anulada. As que entraram é que vão fazer o trabalho. Como já apontado, você pode também usar instantâneas no turno do oponente para colocar a pressão necessária e conseguir vantagem de tempo. Você também pode aproveitar turnos em que seu oponente precisa usar a mana para colocar algo na mesa. Afinal, muitos decks de controle ainda precisam colocar permanentes, às vezes mesmo nos primeiros turnos do jogo. Essas são brechas perfeitas para você lotar a mesa de ameaças ou conjurar seus feitiços importantes. Lembre-se que mesmo que counters possam ser assustadores se você é um jogador iniciante, eles não fazem tudo. Uma criatura resolvida não é parada por um counter. Agora, se seu deck não é agressivo logo no início do jogo, você não vai ter como lutar por tempo. Você precisa vencer o jogo por exaustão. Nesse tipo de batalha, você vai ter que fazer trocas com seu oponente até que ele não tenha cartas sobrando. É claro, você talvez também fique sem cartas ao longo da partida. Se você vai vencer esse tipo de situação, você precisa explorar as fraquezas do deck do adversário. Ele sacrificou força por velocidade, como a maioria dos decks faz. Então agora o que sobra é a força. Será que o deck do seu oponente é forte o suficiente, ou mesmo o seu? Aqui vai o conhecimento de ouro. Decks de controle costumam ter 3 fraquezas a longo prazo. A primeira delas é que esses decks demoram muito tempo para vencer. A segunda é que alguns decks de controle têm mais mana do que precisam a longo prazo, o que significa que eles têm menos magias do que você. Aguentar um jogo longo sem deixar o oponente ter vantagem pode lhe permitir explorar isso. Porém, isso mudou com a chegada de Renascer e Zendikar. Agora muitos decks têm mais magia sem precisar sacrificar a base de mana. Se você está jogando Standard e essa coleção ainda é válida, talvez você precise desconsiderar a segunda fraqueza do decks de controle. Agora, em outros formatos, a dica ainda é preciosa. A terceira fraqueza é que decks de controle com frequência jogam counters que funcionam de maneira condicional. É só olhar para Jwari Disruption, Spell Pierce, Mystical Dispute e outras cartas parecidas. Assim, vá fazendo seu oponente gastar o deck, force-o a tomar decisões ruins e depois ganhe na base da força. Em resumo, ganhar através do tempo envolve colocar ameaças eficientes no início do jogo e desestabilizar o controle do oponente sobre a mesa. Esse deveria ser seu plano A. Agora, é bom também ter um plano B. E esse plano B é forçar seu oponente a escolhas ruins e fazer com que ele gaste muitos recursos. Quando você joga partidas melhor de 3, faça o máximo possível para ganhar o jogo 1 se estiver contra um deck de controle. No primeiro jogo, seu oponente pode ter cartas inúteis contra seu deck ou ter poucas das cartas que são boas para jogar contra você. Aproveite isso. Claro,
Alguns jogadores profissionais podem falar em estar disposto a perder o jogo 1, mas vamos tocar nesse assunto em outra oportunidade. Lembre-se que essas estratégias são linhas gerais. Se seu oponente pode parar um ataque direto, algumas das ideias aqui simplesmente não vão funcionar. Agora, se você está contra um deck que investe pesado em counters, sair atacando é a melhor coisa que você pode fazer. Principalmente se você estiver em uma matchup desfavorável, você precisa tomar alguns riscos. Por fim, decks de controle não são imbatíveis. Hoje em dia eles são apenas um entre diversos modos de jogar. Embora seja comum se falar na trinca agro, control, mid-range, há mais tipos de deck do que isso, e no futuro pretendo falar deles por aqui. Por agora, basta saber como derrotar os decks de controle, caso você tenha tido problema com isso recentemente. Muitos dos pontos que elenquei aqui eu peguei do texto 7 Keys to Beating Counter Spells dos V. Moshowitz. O link está na descrição, caso você queira conferir os exemplos que os Vi usou em 2006. Como sempre, se você gostou desse vídeo, se inscreva e ative o sininho para receber notificação quando mais vídeos saírem. Além disso, me siga também na Twitch. Tenho feito lives lá jogando no Magic Arena. O link está na descrição. Obrigado e até mais.